Hoje chegou a vez da revolucionária Holanda de 1974, que ficou mais conhecida como a Laranja Mecânica. Eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é super especial porque trata-se de uma das melhores seleções de todos os tempos na história das Copas e do futebol. Se eu tentar te contar na íntegra o que foi a apresentação da seleção holandesa na Copa do Mundo de 1974, que foi disputado lá na Alemanha Ocidental, não conseguiria fazer isso em 24 horas, talvez nem numa live. Por isso, vou tentar resumir o que foi aquilo. Vamos pular a parte tática, que dá gosto de ver, e vou comentar aqui somente sobre os resultados da seleção holandesa, que ficou também conhecida como Laranja Mecânica e também como Carrossel Holandês. Então vamos direto ao que interessa. Antes de 1974, a Holanda já havia participado apenas de 2 Copas do Mundo, lá em 34, quando foi eliminado pela Suíça, e 38, quando foi eliminado pela Tchecoslováquia. Tinham pouca experiência nesse torneio, então resolveram voltar a disputar uma Copa do Mundo na vizinha do lado, a Alemanha. Naquela época, a Alemanha estava dividida entre oriental e ocidental. A Copa foi disputada no lado ocidental. E a Holanda não entrava nessa Copa como a favorita ou uma das favoritas. Mesmo assim, bateu em algumas delas, inclusive a seleção brasileira. Mas isso foi só na segunda fase. Eles foram parar segundo sorteio no grupo 3. A equipe treinada pelo lendário Rinus Michel iria enfrentar o Uruguai, bicampeão mundial e que havia sido semifinalista na Copa anterior em 70, a Suécia, que sempre é uma forte seleção e foi vice-campeã em 58, e a Bulgária, que vinha de 4 Copas seguidas. Àquela altura já tinha mais Copa do que a Holanda. Antes de te contar como que foi a incrível estreia da Holanda nessa Copa, eu vou te pedir, por favor, deixa aquele like e também vou te dar uma ideia legal, que tal você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar os outros vídeos. Se puder, também compartilha aí. A estreia da Holanda contra o Uruguai, taticamente falando, foi incrível, inacreditável, impressionante. Os jogadores holandeses pareciam confusos, todo mundo fora de suas posições naturais e com os números invertidos. Então, o goleiro vestia a camisa 8, tinha jogador com a 13, com a 20, com a 17 e tinha 14 também. Mas aquilo tudo foi uma estratégia, e deu certo essa estratégia, porque a Holanda venceu o Uruguai e não deu a mínima chance para os sul-americanos, com um futebol totalmente moderno e louco, até para a época, revolucionário. Os 2 gols foram de Johnny Happ, Holanda 2, Uruguai 0. Já encantaram no primeiro jogo. No segundo foi contra a Suécia em Dortmund, mas a Holanda desperdiçou a chance de conseguir uma vaga talvez até antecipada para a segunda fase. Empatou ali em 0 a 0 com a Suécia, então sobrou para a coitada da Bulgária, também em Dortmund na terceira rodada. Fecharam o placar vencendo por 4 a 1 e se classificaram em primeiro lugar no grupo para a segunda fase. Para essa Copa do Mundo de 74, isso também se repetiu em 78, não tinha a fase mata-mata, oitavas de final, quartas de final como a gente conhece. Funcionava mais ou menos assim. A primeira fase, 16 equipes divididas em 4 grupos, 4 seleções em cada. A primeira e a segunda colocada de cada grupo iria para a segunda fase e assim dividido em 2 grupos, já que eram 8 seleções. Óbvio, 2 grupos com 4 seleções, e assim se formou o quadrangular final. Para quem não está acostumado, pode ser que não entenda muito. O fato é que esse quadrangular final dava direito apenas à primeira colocada de cada grupo, do grupo A e do grupo B, para disputar a final. A segunda colocada do A e do B iria disputar o terceiro lugar. Então o couro ia comer. Como a Holanda ficou em primeiro lugar no seu grupo na primeira fase, caiu no grupo A, do quadrangular final, que tinha o Brasil, que era uma das grandes seleções favoritas e havia sido tricampeã da Copa anterior. Tinha a Argentina, que iria vencer a Copa seguinte, em cima da própria Holanda, em 78. E a Alemanha, só que a Alemanha Oriental. Isso, como eu já expliquei em um vídeo anterior falando sobre o confronto entre a Alemanha Ocidental e Oriental. A Oriental, que era bem mais fraca, venceu a Ocidental. Com isso, ficou na primeira colocação do grupo 1 da primeira fase e foi parar no grupo mais difícil, esse da Holanda, Brasil e Argentina. Isso foi uma tremenda marmelada que a Alemanha Ocidental aprontou e foi parar lá no grupo B, que tinha a Iugoslávia, a Suécia e a Polônia. Era bem mais fraco do que esse. Pois bem, mas esse grupo difícil, o Carrossel Holandês fez ficar fácil. Venceram a Argentina logo na estreia em Gelsenkirchen por 4 a 0, só isso. E o número 14, Johan Cruyff, o maior jogador da história do futebol holandês, fez 2 gols. Não tem como eu falar dele aqui nesse vídeo, mas pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo só falando sobre essa apresentação dele nessa Copa. E aí foram para a segunda rodada, em Gelsenkirchen também, e venceram a Alemanha Oriental, sem dificuldades também, 2 a 0, fácil. Outros 2 grandes jogadores fizeram os gols, Johan Neeskens
e Hezenbrinken. Daí então eles iam para a terceira e última rodada decisiva, né, desse quadrangular final contra o Brasil. E a seleção brasileira venceu a Alemanha Oriental e a Argentina 1-0 e 2-1. Então esse jogo era mais do que decisivo. Apesar de ser no quadrangular final, funcionava mais ou menos como uma semifinal, porque quem vencesse iria para a final e quem perdesse iria disputar o terceiro lugar. Essa partida que aconteceu em Dortmund foi um dos maiores jogos da história das Copas, mas pro lado dos holandeses. Os brasileiros viram que não ia dar na bola e apelaram para a violência, teve até jogador expulso. É isso mesmo, o Brasil partiu para a violência, esqueceu a bola. E os holandeses optaram pela precisão. Fizeram 2 gols no segundo tempo, Johan Neeskens e também o Johan Cruyff. E venceram a seleção brasileira, bateram em mais uma favorita e chegavam assim na sua terceira Copa do Mundo, a sua primeira final. E àquela altura eram favoritos. Antes de te contar como foi essa grande final contra a Alemanha Ocidental, vou te dar uma ideia legal, vou deixar um link aqui ou aqui embaixo para você acessar a nossa loja de produtos digitais, loja de infoprodutos. Você vai poder encontrar até os e-books que eu escrevi e também cursos e mentorias sobre futebol e até sobre jornalismo esportivo. Além do mais, você pode também seguir o nosso Instagram, Replay_ das Copas. E se você quiser, também pode se tornar um apoiador do nosso canal. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição embaixo. Pronto, dia da grande final em Munique. Alemanha Ocidental contra a Holanda, os dois vizinhos, rivais. Os alemães ocidentais que estavam organizando o torneio, tinha torcida ao seu lado, ficaram em primeiro lugar no grupo B. E já eram àquela altura campeão mundial, porque venceu a Copa de 54 em cima de uma seleção revolucionária, a Hungria. Então pela frente mais uma seleção revolucionária. Naquela ocasião foi de virada. E nessa? Os holandeses estavam jogando tão leve aquela Copa do Mundo que com 2 minutos de jogo, Johan Neeskens de pênalti abriu o placar. Isso lembra muito a final de 54 também, porque a Hungria logo no começo fez logo 2 gols. Mas os alemães são cascudos, são disciplinados, taticamente falando, e os caras são super focados. Não se deixaram abater e foram lá e empataram com o Paul Breitner e viraram ainda no primeiro tempo com o craque Gerd Müller. No segundo tempo, a Holanda não conseguiu vencer a disciplina alemã e, incrivelmente, de novo, né, a Alemanha se tornava agora bicampeã mundial, derrotando uma seleção super revolucionária do futebol. E a exemplo da Hungria, essa Holanda é uma daquelas seleções que não venceu a Copa do Mundo, mas que marcou até mais do que a própria campeã. Quando se fala em Copa de 74, a primeira seleção que vem na mente das pessoas que entendem desse assunto é a Holanda, a laranja mecânica, carrossel holandês, e Johan Cruyff principalmente. Mas não foi só ele não. Outros jogadores como o próprio Johan Neeskens, tem também o Rob Hezenbrink, o Johnny Happ, todas essas estrelas, fora o goleiro também Youngblood, eram treinados pelo treinador Rinus Michel, como eu falei lá no início do vídeo. A Holanda voltou a disputar outras Copas do Mundo e fez outras boas campanhas, outras nem tanto. Alcançaram sucesso de chegar na final, além dessa de 74, em 78, na Copa seguinte, quando perderam para a Argentina, e também em 2010, recentemente, quando perderam para a Espanha. Montaram ótimos times, como em 98, que caiu para o Brasil na semifinal e ficou com a 4ª colocação, e em 2014, aqui no Brasil, quando conquistaram o 3º lugar, vencendo o Brasil. Além do mais, tem o título de Euro nesse caminho e outros grandes jogadores, como o Van Basten, por exemplo, ou o Bergkamp. Também decepcionaram, ficaram de fora, apesar da grande seleção que tinha da Copa de 2002. Também ficaram de fora em 2018. Mas a Holanda estará no Catar no final do ano, esse ano de 2022. Por enquanto, eu vou ficar por aqui, então até a próxima!